ou com a sua filha, não seria o certo. Mas nós não estamos tratando de uma mera semelhança física, nós estamos tratando, senhor juiz, de um provável adultério, de um triângulo amoroso que, com um conjunto probatório, nós temos que, no mínimo, desconfiar. São situações embaraçosas que nos levam a crer que realmente houve um adultério. Outro argumento, ao expressar a sua desconfiança a capítulo sobre a paternidade de Ezequiel, Bento Santiago recebe a seguinte resposta. A paternidade de Ezequiel, Bento Santiago recebe dela a seguinte resposta, abre aspas, sei a razão disto, é a casualidade da semelhança. Isso caracteriza uma confissão presumida. Por que ela não disse isso antes? Eles eram tão parecidos? Podia muito bem ter dito. E nós temos aqui ela dizendo isto. Ele diz, Bentinho, consertou a campainha e ergueu-se. Ele, Bentinho, suspirou, creio que suspirou, enquanto eu, que não pedi outra coisa mais que plena justificação dela. Isso foi durante a conversa dele sobre a sua desconfiança. Disse-lhe que não sei das palavras adequadas a este fim. Capitu olhou para mim com desdém e murmurou, sei a razão disto, é a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. Isso é natural, apesar do seminário não acreditar em Deus, eu creio. Mas não falemos disto, não nos fica bem dizer mais nada. E depois, quando eles olham para a fotografia de Escobar que estava na mesa, pela grande amizade que Bentinho nutria por Escobar, tinha uma foto na mesa. Então ele olha para a foto e ela também. E vejam o que diz. Palavra que estive a pique de crer que era a vítima de uma grande ilusão, uma fantasmagoria de alucinado. Estava achando que ele já estava ficando louco, mas não estava. Mas a entrada repentina de Ezequiel gritando, mamãe, mamãe, é hora da missa. Restituiu-me a consciência da realidade. Capítulo e eu, involuntariamente, olhamos para a foto de Escobar. Preste atenção, senhor jurado. E depois um parou. Desta vez, a confusão dela fez-se confissão pura. Este era aquele. Havia por força alguma fotografia de Escobar pequeno, que seria o nosso pequeno Ezequiel. De boca, porém, não confessou nada. Repetiu as últimas palavras, puxou do filho e saiu para a missa. Por que ela não disse isso? Nós temos outros também. A proximidade de Capitu e Escobar remonta ao período em que Bento ainda cursava direito em São Paulo, sendo que Escobar era o intermediário das cartas do casal. Ele que levava as cartas, ele viajava a São Paulo e levava as cartas para Capitu. Então ele já tinha um laço muito próximo. E temos também, aqui na página 159, as fortes evidências do caráter conquistador, galanteador de Escobar. Ela não era santa, mas ele também não era não. Escobar e a mulher viviam felizes, tinham uma filhinha. A maior vontade de Bentinho era ter uma filha, mas nunca conseguiu ter. Mas depois daquele encontro casual, eles tiveram. Impressionante, mas ele já tinha tido relações sexuais com outras mulheres, mas nunca tinha conseguido. Em tempo, ouvi falar de uma aventura do marido de Escobar, negócio de teatro, não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido trabalhador. Como eu disse, como um dia eu dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me, olha o que ele disse. Homem, deixa lá, Deus nos dará quando quiser, olha a forma irônica. E se não der nenhum, é porque não quis dar para si. O melhor será que não quiser. Então, senhores, até agora, nada me leva a crer que Capitu seja uma santa. Tudo me leva a crer que ela é culpada. Completando as palavras do colega, nós temos essa época, a época do realismo naturalismo, final do século XIX. E existia narrativas de que a questão do adultério era uma coisa que se tornava comum na sociedade carioca, principalmente na classe dominante, basicamente na classe dominante. A gente verifica a senhora Capitolina vindo de uma classe, digamos, menos abastecida financeiramente, onde ela aproveita a oportunidade com o nosso cliente e sendo herdeiro de uma família de fazendeiros, homem de posse, um advogado, respeitado na sociedade carioca, e a senhora Capitolina passa a integrar a classe dominante carioca. Bem, amigos, nós, por enquanto, falamos nossa parte do YouTube. Muito obrigado. Obrigado. Primeiramente, boa noite, excelência, boa noite, senhores jurados, ilustres colegas. Primeiramente, eu queria ressaltar
algo interessante que o nosso colega se referiu quando se refere ao Senhor Bento. Ele chama ele de fiel. Se nós observarmos bem, na narrativa do próprio Senhor Bento, ao falar de fidelidade, todo o contexto de querer jogar a culpa para cima da nossa cliente gira em torno de um seguinte momento. No momento quando o Senhor Bento, ao visitar a senhora Sancha e Escobar, troca olhares, o que já tira toda a fidelidade. Detalhe que a narrativa do próprio Senhor Bento, como todos puderam ver, ele mesmo diz que trocou olhares. E é interessante quando ele diz isso, que ele diz o seguinte: tive uma certeza só, é que um dia pensei nela. Como se pensa na bela desconhecida que passa, combati sinceramente o impulso do Flamengo, rejeitei a figura da mulher do meu marido e chamei-a de desleal. E eu achei bem interessante se tratar disso quando o Senhor Bento diz que Sancha, a esposa do colega dele, ele chama de desleal. E seria bem interessante esse processo dele de tirar a culpa dele para jogar sobre os outros. Tendo sido Capitolina a única pessoa que estava presente ao seu lado durante todo o momento, ele só lhe restou ela e o próprio impulso de querer jogar a culpa em cima dela. Vale lembrar também que ele foi, durante toda a sua vida, uma pessoa insegura, visto que, desde criança, nunca se afirmou como tal. Nunca teve aquela certeza de estar seguramente, tendo ele que ser sempre levado aos seus objetivos, seguindo ou a própria senhora Capitolina, ou o próprio objetivo de sua mãe, como no caso foi quando ele entrou no seminário. Porque ele não tinha aquela autoafirmação, ele não tinha segurança, o que já nos mostra que ele, por si só, já não teria tanta segurança, de modo que ele retirava a culpa de si para jogá-la nos outros, como ficou bem claro na narrativa do mesmo. Boa noite, caros colegas. Eu aproveito para entregar a peça, como a relação fez. Gostaria de comentar aqui sobre o primeiro, só foto. Uma pífia montagem, como podemos observar, provocada pela acusação, com colagens. A época devia ter sido mimeografada. Né? Já aproveito para falar sobre a passagem que há na página 192, do próprio livro usado pela acusação. A amiga Sancha, de Capitu, esta que vocês condenam, essa pobre moça, vai visitar sua amiga Sancha quando ela está doente. Bento, aquele rapaz, ao saber, corre desesperadamente para olhá-la, para ver o amor da sua vida. Ao deparar-se com a foto da mãe de Capitu, no quadro, Bento escreve no seu livro: Gurgel, pai de Sancha, voltando-se para a parede da sala, onde pendia um retrato da moça, retrato, atento. Então, prova não vale. O retrato da moça perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece o encontro. Antes de examinar a efetividade de Capitu, efetivamente, Capitu era parecida com o retrato, fui respondendo que sim. Então ele disse que era o retrato da mulher dele. Então, o retrato era da mulher dele. E que as pessoas que a conheciam diziam a mesma coisa, usando aqui as palavras do original. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente, e os olhos. Atentem que quando, senhor jurado, quando ela fala de Escobar, quando ele próprio fala de Escobar, ele remete ao quê? Aos olhos de Escobar.